a gente tem que lembrar um problema também, né? São acho que 2.000 quilômetros de fronteira, né? Que a Rússia tem, é mais ou menos isso. 2.000 quilômetros. São 2.000 quilômetros. É muito possível. A porosidade. O problema maior, o que eu critico, não é nem a porosidade, foi a negligência, porque há 2 meses a inteligência de campo tinha detectado essa movimentação dos DRGs e dos comandos ucranianos ali na fronteira com Kursk. E o alto comando militar russo negligenciou, diferentemente do ataque em Belgorod, que estavam bem preparados e não foram pegos desguarnecidos. Eu acho que o pior impacto, né, não são nem os assentamentos, vamos falar a verdade. Além das baixas, das mortes, são a captura de dezenas assim, de russos para serem usados como moeda de troca. Isso é um impacto psicológico muito ruim para a sociedade russa. Mas é uma coisa complicada, né, Rodolfo? Porque você quer ver um negócio? Eu vou fazer uma crítica agora à Rússia, tá? Você pega Israel. Se essa guerra fosse Israel, o Budanov já estava sem casa. Tem que olhar isso. Se essa guerra fosse Israel, o Budanov estava procurando uma imobiliária em Kiev, que a casa dele não existiria mais. Então é complicado, Rodolfo, né? É o que você falou, esse problema aí. Havia relatórios de inteligência, né, que apontavam para essas concentrações. Difícil escapar, você colocar uma concentração dessa aí, enfim. A gente, aqui, pessoal, uma coisa que eu acho bacana nas análises do Rodolfo, é que ele critica mesmo. O Rodolfo é uma das primeiras pessoas, acho que no hemisfério sul do planeta, criticou, e de uma forma bastante ácida, bastante contundente, o efetivo russo na Ucrânia, gente, que não era suficiente. Parece que eles ouviram a crítica do Rodolfo, depois deram uma mudada aí, porque eu lembro que você foi um dos primeiros a falar, ó, não tem efetivo para todo o volume de operações e a amplitude que eles querem fazer, né? Inclusive, professor, na análise que fizemos em abril de 2022 sobre isso, fizemos um cálculo baseado em métricas, né, diante também da dimensão do terreno, só do perímetro operacional que a Rússia ocupava naquele momento, que seria necessário adicionar 300 mil. E justamente em setembro de 2022, o Putin convocou 300 mil. A gente tem essa satisfação de ter acertado, realmente. Então, realmente, o problema de efetivo foi muito sério. A Rússia está pagando preço, e aqui, gente, mais uma crítica à Rússia. Ficam falando, às vezes, besteira da nossa comunidade, a gente fala o que tem para falar. Vamos lá. Vocês querem saber qual foi a grande origem do problema militar russo? A reforma neoliberal de 2008 do Anatoly Dyorkov. O Anatoly Dyorkov, que foi o ministro Serduikov, ele é chamado de Dyorkov lá na Rússia, Serduikov aqui no Brasil, por causa da pronúncia. Ele foi ministro da Defesa neoliberal. Vamos lá, ele acabou com as escolas de artilharia, ele acabou com as divisões, ele transformou o exército russo tudo em BTG, Grupo Tático de Batalhão, inspirado nas brigadas Stryker americanas e nas, pasmem, em quem ele se inspirou também, nas formações do exército britânico. É brincadeira, né? Não à toa, foi preso pela FSB em 2012 e 2013, substituído pelo Shoigu. Aí o Farinazo alerta, parem de ficar acreditando em neoliberalismo, em diminuição, vamos ter Estado mais eficiente diminuindo. A Rússia pagou o preço desse neoliberalismo, gente, nas Forças Armadas. Aí teve que, na base do improviso e na base das necessidades, reconstruir 4 divisões que ainda estão sendo reconstruídas. Isso leva tempo. Aumentar o efetivo. A Rússia chegou a ter, no início da Operação Militar Especial, de 80 a 100 mil combatentes perante 736 mil ucranianos na linha de contato. 80 a 100 mil. Aí tinha os proxies, que era a milícia de Donetsk, Luhansk e o pessoal do Wagner. Gente, o uso do Wagner foi por falta de efetivo regular. Foi a necessidade de descentralizar e terceirizar as operações de combate por falta de efetivo. Por quê? Porque a Rússia tinha, ao todo, 336 mil soldados no início da Operação Militar Especial. Ah, você está brincando. Não, está lá. Só ver o Military Balance e a própria declaração do Ministério da Defesa russo na época. E a Ucrânia tinha 300 mil.
regulares, 200 mil na Guarda Nacional, incorporando inclusive os batalhões neonazistas, e na hora, no início da operação, convocou 400 mil reservistas. Pô, massa crítica é um componente chave numa análise de guerras. Ah, mas recuperou efetivo? Recuperou, sem dúvida. Mas isso gerou preço. Gerou necessidade de realinhamento político estratégico. Então, quando ficarem com esses discursos, vamos ter forças mais compactadas, diminuir efetivo e buscar maior modernidade, sofisticação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se baseiem nisso. Tanto que Israel não tem condição de fazer uma ofensiva em Hezbollah porque não tem efetivo. Então, mas tem automação, tem a robotização da guerra. Isso são recursos, são meios operacionais. O homem no terreno, principalmente para controle de território, ainda faz diferença e pelo menos por 2 a 3 décadas, no mínimo, ainda vai fazer diferença. Então, fica aqui, diante do que o professor falou, essa análise.